Quero ler com vocês no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 25. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 25. Diz assim: Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela honra e pelo privilégio de estar na Tua casa nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela honra e pelo privilégio de ministrar a Tua palavra. Senhor Espírito Santo, muito obrigado pela Sua presença nesta manhã. Senhor Espírito Santo, nós queremos declarar que nós Te amamos, nós Te adoramos. Obrigado, Senhor, por estar aqui neste dia. Obrigado por já iniciarmos, Pai, este domingo na Tua presença. Que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua palavra e que nós venhamos sair daqui completamente transbordantes do Teu Espírito Santo. Que a nossa vida, Senhor, venha a ser completamente diferente e que nós possamos estar no centro da Tua vontade para todo e todo sempre. Que as mentes aqui esta noite, Senhor, sejam liberadas para o fluir da Tua mensagem. Que o Senhor Espírito Santo quebrante os nossos corações. Que haja esta manhã conserto, que haja nesta manhã ajuste, que haja nesta manhã, Pai, algo sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Ben-Hadad faz um cerco em Samaria. Esse cenário aqui que nós acabamos de ler, mostra uma guerra entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Só que essa guerra que está nesse contexto aqui no livro de 2 Reis, ela é uma guerra que ela não se estabelece nesse momento, mas ela já vem de muito e muito tempo atrás. Essa guerra aqui do reino do norte e do reino do sul, ela acontece justamente quando o patriarca Salomão, perto ali do fim da sua vida, ele então começa a fazer algo que desagrada a Deus. Salomão, levado pelas muitas mulheres que ele tinha, ele começa no fim da sua vida a se desviar e começa a adorar outros deuses, adorar deuses pagãos, e com isso começa então a criar toda uma revolta diante dos seus filhos, toda uma revolta diante ali do seu povo. Então essa guerra, ela já existe desde muito tempo atrás. Quando Salomão então morre, e ali os seus filhos então se dividem, Roboão e Jeroboão não se entendem. Então 10 tribos, das tribos que tinham ali, das 12, 10 tribos vão seguir a Jeroboão. E 2 tribos, Judá, que depois mais tarde se junta à tribo de Benjamim, vai ficar com Roboão. Ali então nós temos a divisão do reino do norte e do reino do sul. E quem ficar em Judá tinha ali o privilégio de ter o cenáculo. Que cenáculo era esse? Era o templo de Salomão, aonde se fazia oferendas, aonde se adorava ao Senhor. Então Jeroboão, também agora sendo o rei do norte, tendo o poder, ele então também vai fazer um templo, porque não queria que o povo então fosse ajudar para adorar o Senhor. E quando ele faz esse templo, ele estabelece ali adoração aos deuses pagãos, não ao Deus santo, não ao único Deus verdadeiro. E quando ele faz isso,
estabelece-se ainda mais a guerra e o confronto do Reino do Norte com o Reino do Sul. É interessante isso, porque ali em João, quando Jesus está junto à fonte de Jacó, aparece-lhe uma mulher de Samaria, e Jesus, sendo um judeu, ele está ali, e aquela mulher diz para ele assim: como que você, sendo judeu, pede água a nós que somos samaritanos? Porque os judeus não falam com os samaritanos. E ali ela vai dizer algo a Jesus. Perceba que Jesus, ele nem estava nessa época aqui, dessa separação do Reino do Norte e do Reino do Sul. Mas olha o que essa mulher vai falar no livro de João, capítulo 4, versículo 19 ao 23. Acompanhe comigo aí. João, capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 23. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorarás ao que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. O que Jesus está falando com essa mulher? Não é do Reino do Norte, nem do Reino do Sul que vem uma adoração genuína e verdadeira. Uma adoração genuína e verdadeira, ela vem daqueles que têm um coração quebrantado. Nós podemos adorar o Senhor em todos os lugares que nós estivermos. Jesus então bota fim aqui a um conflito que já vem de muitos e muitos tempos, a um conflito de gerações. Eu quero te dizer uma coisa: até você chegar aqui na igreja, você já passou por muitas e muitas situações, e não é na igreja que tudo vai se resolver, mas é na igreja o passo inicial aonde Deus pode transformar todas as coisas. Aí Jesus diz assim: não, para com esse negócio. O Reino do Norte, o Reino do Sul, isso foi algo que eles decidiram lá atrás. E quando nós voltamos aqui para esse contexto que nós lemos, nós vamos ver que Samaria estava uma bagunça generalizada. Havia uma bagunça ali, porque era mais uma guerra política do que de fato uma guerra que buscasse adoração ao Deus Todo-Poderoso. Na verdade, ali haviam interesses próprios e não um interesse de adorar o Senhor. Então, quando nós voltamos aqui para esse contexto, nós vamos ter três personagens nesse texto aqui que nós lemos. Presta bem atenção nisso. Nós vamos ter aqui em Samaria um rei, nós vamos ter em Samaria o povo, e nós vamos ter em Samaria o profeta. O rei, o povo e o profeta. São esses três personagens que estão dentro desse texto que nós acabamos de ler. O rei naquela ocasião ali da Síria era Ben-Hadad, como nós lemos aqui na palavra do Senhor. E Ben-Hadad, ele não ataca de fato Samaria, mas ele faz um cerco, aonde ninguém entrava e ninguém saía da cidade. E é um cerco que dura muito e muito tempo. Com isso começou a faltar comida, com isso o povo começou a padecer necessidade. Com isso, aquele povo começou então a vender cabeça de animal por um preço altíssimo. E mais, para pensar no cenário de calamidade que Samaria estava vivendo. Quem que vai vender cocô de pombo?
Mas o texto que nós lemos diz que eles pagavam um preço muito alto por esse cocô de pombo. Olha que loucura. Olha que calamidade que Samaria estava ali naquele momento. E aí, nesse contexto aqui, nós vamos ver que Ben-Hadad, ele é então ali um rei que simboliza o diabo. Quantos cercos o diabo tem feito na vida das pessoas, e essas pessoas ficam de fato como se estivessem paralisadas. E cada vez mais essas pessoas vão à miséria. Mas eu quero te dizer uma coisa, havia nesse contexto um profeta. Havia nesse contexto um homem de Deus. E havia nesse contexto um decreto de Deus para mudar todo o cenário de Samaria. Nessa manhã, há um decreto de Deus sobre a minha e a tua vida. Se houver algum cerco, em o nome de Jesus será desfeito. Samaria está cercada e debaixo de um julgamento, debaixo de uma oposição, debaixo de algo terrível. E o rei então vai dar uma volta pelos muros de Samaria. Quando o rei chega, tem duas mulheres, e elas falam assim: rei, esta mulher me fez uma proposta, de nós matarmos os nossos filhos, cozinharmos ele e comê-los. Você consegue imaginar isso? Se não está escrito na palavra de Deus, é difícil acreditar. Se alguém te conta uma história de que uma mãe queria matar o filho para comer, você não vai acreditar, porque isso é algo surreal, porque isso é algo inacreditável. E por que que essas duas mães vão até o rei? Porque qual é o papel do rei? É dar ao seu povo uma vida digna, é dar ao seu povo uma vida de forma que o seu povo não venha padecer necessidade. Não é isso que o rei é nomeado? O rei, quando ele é nomeado e ele senta no altar ali, ele senta na sua cadeira, é para que ele conduza o povo sempre debaixo de bênção. E quando esse rei ouve isso dessas mulheres, talvez o que esse rei pudesse fazer seria: olha, eu vou me esforçar, enfim, eu sou o rei aqui, eu vou fazer algo que possa, enfim, acabar com tudo isso. Só que não. O que nós vemos aqui na palavra de Deus, é que quando esse rei ouve isso, e ele fica ainda mais desesperado, ele tem uma atitude desprezível. Uma atitude que muitas das vezes leva a algo ruim ficar ainda pior. Eu quero ler com você no livro de 2 Reis, no mesmo capítulo 6, versículo 26 ao 31. Certo dia o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga, qual o seu problema? Ela respondeu: outro dia esta mulher me disse: vamos comer o seu filho, hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram por baixo de suas roupas
ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: olha o que esse rei vai dizer: que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Dos três personagens, agora Eliseu, o profeta, vai entrar em cena. O rei diz ali para aquelas mulheres que a culpa é de Eliseu. Sabe o que isso representa se nós trouxermos para a nossa vida? Tem muitos momentos da nossa vida em que nós fazemos como este rei. Nós procuramos achar culpado para os nossos fracassos, nós procuramos achar culpados para os nossos erros, ao invés de nós mesmos falarmos: Senhor, fui eu que errei. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele não tentava procurar pessoas culpadas dos seus erros, ele mesmo falava: Senhor, foi eu que errei, Senhor, a culpa é minha. E este rei, ao invés de falar: não, isso é uma guerra minha, não é uma guerra de ninguém mais, ele vai dizer que Eliseu era o culpado por tudo aquilo que eles estavam vivendo, por tudo aquilo que eles estavam passando. Só que, como eu li aqui no início, isso não é algo que é gerado por causa de Eliseu. Isso é algo que é gerado lá atrás pelos seus descendentes. Nós precisamos entender esta manhã que tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser consertadas, que precisam ser tiradas da nossa vida, e que essas situações não aconteceram na igreja, elas vêm lá de trás, mas Deus nos estabelece aqui, para que aqui elas sejam todas sanadas. A culpa é de Eliseu. E aonde estava Eliseu aqui nesse momento? Eliseu está reunido com os sacerdotes da cidade, procurando uma forma de acabar com aquele cerco, procurando uma forma de acabar com aquela situação. E o homem de Deus e a mulher de Deus, eles têm pela parte de Deus a revelação daquilo, tanto que vai acontecer, como daquilo que está acontecendo. Isso não é do homem, mas isso provém de Deus. Quando Eliseu está reunido com os sacerdotes, depois você lê todo esse texto, você vai ver que tudo isso está escrito aqui, você vai entender talvez melhor se eu não estiver sendo tão claro. Eliseu, quando está reunido ali com os sacerdotes, Eliseu diz assim: olha, o rei está me culpando. E mais, eu quero dizer para vocês que ele vai enviar aqui mensageiros. Mas quando eles mensageiros chegarem, não atendam. E assim, Eliseu acabou de falar, os mensageiros estavam batendo na porta. E os sacerdotes olharam para Eliseu e falaram: meu Deus, é verdadeiramente um profeta de Deus. Os mensageiros voltam para o rei e dizem: rei, Eliseu não nos atendeu. O próprio rei então vai até o profeta Eliseu. O decreto que Deus tinha para aquele povo não seria entregado a mensageiros, mas seria entregado ao rei. O decreto que Deus tem para a sua vida não era para ser entregue para o seu irmão, era para ser entregue para você. Por isso que você está aqui essa manhã. Há um decreto de Deus para a minha vida essa manhã. Há um decreto de Deus para a sua vida essa manhã. Quando o rei então chega até o profeta, quando o rei chega ali então até Eliseu, agora sim Eliseu vai liberar aquilo que Deus havia declarado. Você concorda comigo que Eliseu não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo em Samaria?
Sabe por que Eliseu não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo em Samaria? Sabe quem era o rei nessa ocasião aqui? O rei era Jorão. Sabe de quem Jorão é filho? De Jezabel e Acabe. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso te falar mais alguma coisa de como estava esse reinado? Jezabel, ela trouxe para Israel adoração a Baal. Qual é a culpa de Eliseu nisso? Eu quero te dizer uma coisa essa manhã, que isso fique muito firme no seu coração. A igreja, ela não tem culpa nenhuma dos nossos fracassos. Mas a igreja é o lugar que Deus escolheu para mudar tudo isso na minha e na sua vida. Você não nasceu na igreja. A sua história não começa na igreja. Eliseu não estava em Samaria porque ele queria. Eliseu estava em Samaria porque Deus o designou para mudar a história daquele povo. Você está na igreja porque Deus te designou para que você ter a sua história mudada. Presta bem atenção, a geografia que nós estamos, ela muda toda a nossa história. Isso também vai estar dentro desse contexto. Quem foi Elias? O profeta que acabou com os profetas de Jezabel. Quando Elias acaba com aquilo, e aí nós entendemos todo aquele reboliço que teve, e Deus fala bem assim, levanta o seu sucessor. Elias levanta quem? Eliseu. Quem que está em Samaria agora? Eliseu. Eliseu agora está em Samaria, e quem é o rei? Jorão. Aí Eliseu vai falar com Jorão. Vamos abrir aí 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 2. Capítulo 7 de 2 Reis, versículo do 1 ao 2. Acompanha comigo. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Olha o que Eliseu está falando. Escute o que o Senhor diz, o que Deus diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Meu Deus, quanta irreverência a palavra de Deus. Porque Eliseu não falou, e assim eu digo, que amanhã a esta hora. Mas Eliseu diz, escuta, ó rei, o que Deus está dizendo, que amanhã a esta hora haverá tanto trigo em Samaria, que não só será para matar a fome de vocês, mas será para que vocês tenham em abundância, será para que vocês tenham a ponto de vender. Um guarda que está do lado do rei diz, nem se Deus abrir os céus, isso vai acontecer. Qual era o decreto de Deus para o rei? Amanhã este cerco vai se acabar. Toda esta calamidade vai se acabar. Este era o decreto de Deus para o rei de Samaria. Mas depois do que aquele guarda diz, vem um outro decreto. Não gerado por Deus, mas gerado pelo próprio homem. Olha que loucura. Tem decretos sobre a nossa vida que não foram gerados por Deus.
foram gerados por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Continue acompanhando o texto aqui. Olha o que diz. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Você vai ver que tudo isso vai acontecer, não porque eu estou falando, mas porque Deus falou. Mas você não vai comer. Se esse guarda tivesse ficado calado, ele iria comer. Ele iria fazer parte. Ele estaria debaixo desse decreto de bênção. Que você essa manhã peça ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, não me deixe nunca ser irreverente à tua palavra. Não me deixe nunca, Senhor, ser irreverente aos teus decretos. Não me deixes nunca, Senhor, ir contra os teus profetas. Se tem uma coisa que Deus respeita, é a sua hierarquia. Se tem uma coisa que Deus respeita, é a hierarquia estabelecida nos céus. Não é uma hierarquia estabelecida na terra somente. Essa hierarquia, ela vem sendo estabelecida nos céus. Já há muito e há muito tempo. Eliseu, segundo a palavra do Senhor, já havia decretado o que haveria de acontecer. Porém, quando Eliseu ouve uma palavra que vai contra os princípios de Deus, Eliseu, então, autorizado por Deus, libera um outro decreto. Nunca se volte contra a palavra de Deus. O nosso bem mais precioso, o nosso bem mais valioso está aqui. Tudo vai passar, mas nada do que está escrito aqui passará, até que se cumpra. Muitas pessoas têm, assim como esse guarda, feito com muitos profetas. Muitas pessoas, assim como esse guarda, têm se voltado contra os seus profetas. Quem estabeleceu Eliseu em Samaria? Foi Deus. Não foi Eliseu que quis ir ali, mas foi Deus que estabeleceu. E Deus estabeleceu para quê? Para mostrar que ainda que nós estejamos cercados debaixo de uma palavra liberada por Deus, todo cerco é desfeito. Ainda que os céus se abram, isso não vai acontecer. Então tá bom. Vai acontecer e você não vai comer. Vai acontecer e você não vai fazer parte. Se Deus falou, está falado, e isso não tem como ser mudado. Agora, sabe o que é mais lindo em toda essa história aqui? E aí eu quero entrar na questão da geografia. O rei, você entende que é uma pessoa altamente capacitada, amém? Quando você fala em rei, você entende pela posição, você entende pela sua roupa, você entende pelo seu, que ele é uma pessoa altamente capacitada para resolver problemas. Os guardas do rei são pessoas que de fato irão combater. Mas você vê que nesse contexto aqui, o rei errou, o guarda errou mais ainda, e o povo de lambuja sofrendo. Quem que Deus vai usar para ser um instrumento para informar a Samaria que o cerco acabou? Os leprosos que estavam na porta da cidade.
E Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Deus usa quem não é para colocar em lugar de honra. E Deus usa quem não existia para ser agente de boas novas. Será que você está entendendo por que você está aqui essa manhã? Deus quer te usar para você ser agente de boas novas. Oh, aplauda o Senhor, porque Ele é digno, como nós ouvimos aqui, santo e poderoso. Deixa eu ler para vocês aqui. Não estava aqui no script, mas eu quero ler isso aqui. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Deixa eu achar aqui. Livro de Judas, Judas. Fala a respeito da hierarquia que Deus estabelece. Judas só tem um capítulo antes de Apocalipse. Você vai achar na sua Bíblia aí. Olha o que diz Judas, capítulo 1, versículo 8. Olha isso aqui. Judas, capítulo 5, versículo 8. Do mesmo modo, esses homens, versículo 9, perdão. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insulto, mas apenas disse: que o Senhor te repreenda. O que é isso aqui? Miguel é o anjo, o arcanjo, que vai destruir o diabo. Por que isso? Porque Deus, Ele não tem adversário. Para ser adversário tem que estar no mesmo nível. E Deus não tem nível. Deus, Ele é imensurável em grandeza e formosura. Então Deus não precisa se preocupar em destruir o diabo. Deus não está. É algo muito além. Então Deus estabelece uma patente alta do seu exército. E nesse momento aqui, Miguel poderia repreender o diabo, destruir o diabo. Ele tem essa patente alta. Só que não era o tempo. Só que não era o momento. E Miguel diz assim: e o Senhor Deus te repreenda. O que Miguel estava passando ali? Vai chegar o meu tempo. Vai chegar o meu momento. Assim como vai chegar o meu momento, assim como vai chegar o seu momento, assim como vai chegar o meu tempo, assim como vai chegar o seu momento. Basta que nós estejamos conectados com aquilo que Deus já estabeleceu sobre a nossa vida. Quando Eliseu fala com aquele rei, sabe o que Deus estava preparando? Naquele mesmo momento, um exército para destruir o povo da Assíria. Mas ninguém estava vendo. Mas Deus já estava preparando. Sabe o que acontece quando nós viemos aqui nesse culto pela manhã? Deus já está entrando com providência na minha e na sua vida. Mas nós ainda não estamos vendo. Quando a pastora Henriette falou aqui, não nos cansaremos. Essa palavra me impactou. Não nos cansaremos de declarar que tu és santo. Porque quando você declara a santidade do Senhor, sai virtude do Senhor. E você lembra de uma passagem de uma mulher que toca em Jesus e sai virtude? Anos de sofrimento acabaram. Anos de tristeza acabaram. A virtude do Senhor para a nossa vida essa manhã. A virtude do Senhor para a nossa vida essa manhã. Eliseu então libera uma palavra.
de que naquele mesmo horário haveria em abundância. Haveria ali algo que seria supridor de todas as coisas. Aí olha no capítulo de 2 Reis, capítulo 7, 2 Reis 7, vamos ler a partir do versículo 6. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas e cavalos e jumentos, e deixando o acampamento como estava. O profeta liberou a palavra, Deus liberou o exército, e o povo da Síria saiu correndo. Quem vão ser os primeiros a chegar no acampamento dos assírios? Os leprosos. Por que os leprosos vão chegar até o acampamento dos assírios? Porque a geografia que eles estavam, estava dentro do contexto liberado pelo profeta. Toda vez que você está em uma geografia de bênção, todas as bênçãos do Senhor te alcançam. Não está aqui nesse texto, mas eu conjecturo com você, que esses leprosos, de menosprezados, eles passaram a ser uma patente alta daquele exército. Eu creio nisso. Porque, queridos, sabe quem levou as boas novas? Os leprosos. Eles pensaram assim, olha, nós estamos aqui, não tem comida, somos leprosos, vamos morrer de qualquer jeito. Há uma condenação de morte sobre a nossa vida, isso não tem como mudar. Então vamos até o acampamento dos assírios, se eles nos derem comida, comeremos, se eles nos matar, morreremos de qualquer jeito. Quando eles chegam ali, não veem nada de homens, e veem muita comida, e eles começam a comer, e eles começam a se deliciar, e eles dizem assim, olha, vamos em Samaria avisar o que aconteceu. Quando eles chegam no portão da cidade, que os guardas veem aquilo, eles dizem assim, olha, não tem ninguém lá dos assírios, foram todos embora, não sei o que aconteceu. Você sabe o que o rei vai fazer, pastor Cílio? Quando os guardas avisam ao rei, o rei diz assim, olha, cuidado, porque esses assírios devem ter saído, quando nós chegarmos lá, eles vão nos atacar e nos matar. Sabe por quê? Quando Deus faz algo sobre a nossa vida, e eu creio que tem algo muito grande de Deus chegando para a nossa vida, vai ser algo tão maravilhoso e surpreendente que nós vamos falar, mas não é possível. Mas não é possível isso acontecer. É possível porque foi liberada uma palavra profética de Deus. É possível porque nós estamos ministrando a palavra de Deus. É possível porque nós estamos aqui, porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe essa manhã. Então, para Deus, todas as coisas são possíveis. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor e diz, eu tomo posse, Senhor. Não é possível. É um exército muito grande. Mas nós lemos aqui que o exército de Deus é ainda maior. Mas nós lemos aqui que o exército de Deus é ainda mais poderoso. Mas nós lemos aqui que o exército de Deus é invencível. Creio que no momento que Eliseu liberou a palavra, Deus, no mesmo instante, liberou o seu exército. Sabe por quê?
Eliseu é homem de Deus. Nós temos aqui os nossos bispos como homem e mulher de Deus. Que testemunho lindo eu ouvi aqui no domingo passado da pastora Carol. A pastora Henriette estava lá, onde deram um banho gelado na pastora Carol, eu ria, beça. Isso é o quê? Um ato profético. Quando fizeram aquele ato profético, foi liberado um manto de cura. Nessa mesma hora, querido, para um profeta falar nessa mesma hora, é porque ele está muito conectado com Deus. Nessa mesma hora, Deus move os céus e a terra em favor dos seus filhos. Eliseu era um filho obediente, e quando ele falou conforme Deus havia falado, um exército se moveu. Os primeiros a chegarem nesse grande milagre foram os menos favorecidos, porque estavam à porta da cidade. Permaneça. Passe por todas as dificuldades, passe por todas as lutas, mas permaneça no local onde tem uma palavra profética. Vai chegar um momento aonde Deus, Ele vai fazer sobreabundar sobre a tua vida. Você tem que estar na geografia a qual Deus abençoa, porque a hora que a bênção chegar, você vai ser alcançado. Você imagina se esses leprosos saem antes do decreto de Eliseu? Eles iam morrer. Mas eles saíram depois do decreto de Eliseu. Será que você consegue imaginar como aquela geografia foi tomada não por um cerco de Ben-Hadad que simbolizava ali o inimigo, mas agora havia um cerco de Deus. O cerco de Deus, ele nos preserva, ele nos guarda e ele nos libera para avançar. O cerco do diabo, ele traz medo, ele traz miséria, ele traz destruição. Mas o cerco de Deus, ele nos blinda. Então o decreto de bênção acontece conforme Deus falou, pela boca do profeta. Porém, o decreto de morte também acontece. Por causa de Eliseu? Não. Por causa de Deus? Não. Mas por causa do guarda que ele mesmo falou. Não foi Deus que liberou aquele decreto. Não foi Eliseu que liberou aquele decreto. Foi ele que para si liberou um decreto de morte. Sabe, Deus te trouxe aqui essa noite. Essa manhã. É porque a gente só prega à noite quase. Essa manhã. Porque podem ter palavras que você liberou, que você não lembra, mas que o diabo pode estar usando contra a tua vida. Mas nesta manhã, nós vamos orar e falar: Senhor, se tem alguma palavra que eu esqueci, ainda que eu tenha esquecido, anula e cancela, porque eu não quero sobre a minha vida decreto de morte. 2 Reis, capítulo 7, versículo 16. Os levitas podem vir. Sete 16. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seria vendido em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso o que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade.
nunca se levante contra palavras liberadas pelo profeta de Deus. Mas nunca se levante contra o profeta de Deus. Havia um decreto para Samaria, de bênção, de prosperidade, de ter aquela história mudada. Mas entrou um outro decreto, de morte, de tristeza e de destruição. Decreto é esse pela boca do próprio homem, e não por aquilo que Deus havia estabelecido. Se coloque de pé. Hoje aqui nós temos o personagem Rei dos Reis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos a igreja e temos aqui a palavra do Senhor. E há decretos de Deus para a nossa vida essa manhã. Feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor. O louvor, se quiser ministrar. Comece a orar ao Senhor e dizer: Senhor, de fato, eu não sei, Pai, não conheço os teus desígnios. De fato, Senhor, o que eu conheço é muito pequeno diante da grandeza que o Senhor exerce. Mas, Pai, uma certeza eu tenho, de que todas as coisas, conforme a Tua palavra declara, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aqui nesta manhã está uma igreja que Te ama, Senhor. Aqui nesta manhã está um povo que Te ama, Senhor. E, Senhor, se nós em algum momento da nossa caminhada, da nossa história, liberamos alguma palavra, Senhor, que foi contra Deus, os Teus princípios, os Teus valores, nos perdoa, Senhor. Porque nós não queremos para nós decretos de morte, mas nós queremos sair daqui esta manhã, Senhor, com decretos, Pai, de muitas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Como foi ministrado aqui nesta manhã, Senhor, havia um decreto pela boca do profeta, mas um outro decreto foi liberado pela boca do próprio homem. Nós não queremos jamais, Senhor, que a nossa vontade seja feita sem que a Tua vontade seja a primazia da nossa vida. Por isso, Senhor, o Senhor de fato conhece os nossos caminhos. A Tua palavra declara que diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas o seu fim é de morte. Então, Senhor Espírito Santo, nos conduz, Espírito Santo, de forma que nós possamos ter a clareza, o entendimento e o discernimento, Senhor, daquilo que verdadeiramente o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós viemos aqui esta manhã, Espírito Santo de vida. Se há algum cerco do diabo, do inferno, que tem tentado paralisar, abaixou, calabaxei, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que todo cerco do diabo seja desfeito e que nós estejamos cercados e envolvidos pela Tua nuvem de glória, Senhor. Oh, Shakarabalabashei, Espírito Santo de vida, Te apodera de nossa família, Te apodera de nós, Senhor. Nós compreendemos a Tua palavra. Santo, 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 Santo. Querido, comece a declarar a santidade do Senhor.